É uma honra estar aqui, matar saudade de vocês. Semana passada já matei de muitos, hoje mais alguns. E olha que se a galera vem todo mundo, a gente não cabe aqui dentro. Mas a gente dá um jeitinho. Deus é fiel. É uma honra servir vocês. Vocês não têm a ideia, o prazer e o privilégio que é poder falar com um, poder estar com o outro, poder, sabe? Até o toque de cotovelo, né? É gostoso. Nós estamos aqui hoje para uma palavra que Deus falou comigo. Eu estava a visitar em São Paulo. Só para os irmãos entenderem, eu publiquei em São Paulo que eu estava a correr dentro de um condomínio onde eu fiquei hospedado. E uma pessoa mandou uma mensagem para mim assim: poxa, você só fica em lugar chique, né? Eu falei, olha, interessante, que não sou eu que marco, né? Mas é Deus que proporciona e pôs eu lá, porque eu gosto de sair de manhã para orar. Todo mundo sabe que eu saio às 5:30 da manhã, eu levanto e oro até às 8 da manhã, andando pelas ruas, caminhando e agora até correndo, graças a Deus. E achei aquele privilégio, né, de estar numa cidade que eu tinha medo de andar, ter um condomínio para poder correr lá dentro. Então eu publiquei, falei o que Deus faz. Aí me mandaram, tiveram a coragem de me mandar essa mensagem. Vocês acreditam nisso? Poxa, eu falei, se Deus coloca, por que eu não vou aproveitar, né? Lógico, né? Mas depois, no outro dia, ou não sei se foi no mesmo dia, né, Teté? Nós fomos visitar um dos trabalhos da nossa igreja, lá em São Paulo, que é dentro de uma favela, bairro Imperial. O nome é bonito, né? Bairro Imperial. Mas quando eu entrei, o império meu ficou tremendo de medo, né? Por quê? Porque eu não conhecia o lugar, não conhecia as pessoas, não sabia quem era. E eu comecei a descer aquela avenida principal, que é meio por meio, né? As escadas, irmãos, é quase que não dá para colocar o pé. E o povo desce correndo, desce com mala, com coisa, e a gente só desviando assim, né? Achei muito legal aquilo. Mas o interessante daquilo foi visitar o trabalho que está sendo feito lá. E é um trabalho feito com crianças. Por quê? Alguns jovens da nossa igreja, da cidade de Barueri, eles simplesmente se dispuseram a dar as suas vidas para educar crianças. Por quê? Porque se investe na vida das crianças, você vai ter um futuro melhor. Você vai falar com um adulto, eu já sei, eu acho, né? Não é assim que ele é? Até põe a mão assim, né? É ou não é? Adulto é desse jeito, né? Ele pensa que sabe, ele pensa que conhece tudo, ele se acha, né, o top. Depois você vai tocar nos assuntos, você descobre que houve ali na vida deles muitos ensinamentos e coisas que estavam fora do padrão de uma pessoa que realmente pode ter sucesso ou não. Ou tem sucesso numa área e acha que são bons em tudo. Mas não, as crianças não. Irmãos, e nós entramos em casas que... Eu entrei numa casa lá e eu vou ser sincero, não sei como é que passa 2 na escada, porque a escada é da minha largura. O degrau é isso aqui, né, Teté? Ele vai subindo assim, né? Eu vai descendo assim. E eu cheguei naquela casa de uma senhora, mora não sei quantos dentro daquela casa. Agora vocês querem saber o tamanho daquela casa? Ela não dá mais do que o cantinho da piscina ali, ó. Cama para um lado, cama para o outro, um buraquinho que deve dar em algum chuveiro lá fora, alguma coisa assim. E depois havia um espaço lá fora que eu achei muito interessante. E o irmão perguntou para ela, e aquele espaço, você vai ali fazer um hortinho? Ela falou, não, ali está construindo a casa do meu filho, que era outro espaço desse tamanho. Então é um em cima do outro, sabe como é que é, né? Quem já foi numa favela aqui? Sabe, queridos, é uma coisa de louco. Só que eles vão educando crianças, vão ensinando crianças, porque as crianças chegam, não tem como estudar. Como é que uma criança chega da escola e vai pôr os seus livros? Aonde? Não tem nem lugar para pôr os livros. Então, normalmente, essas crianças, elas vão largando as coisas jogadas e vão para a rua viver sua vida, né? E é onde, muitas vezes, o diabo aproveita para destruir a vida daquelas crianças. E esses jovens, um jovem de 23 anos, a mãe dele tem uma casa lá na favela, ele falou, mãe, me dá a casa para eu montar uma ONG. E construiu ali uma ONG, onde estão educando crianças para o seu futuro. E eu estava lá, e Deus me deu essa palavra que eu vou ministrar para vocês. Sabe? Foi lindo, maravilhoso. Inclusive é algo que eu quero conversar muito, para a nossa igreja começar a apoiar esse tipo de trabalho, né? Porque aqui a gente não tem aquela favela, mas há pessoas que fazem trabalhos tão fantásticos, né? De cuidar de crianças, cuidar de família, distribuem fraldas para as famílias. E são jovens, né? Eu acho que o mais velho tem 25 anos, uma coisa assim, que se uniram para fazer um trabalho desse.
E eu quero ver a nossa igreja também fazendo esses trabalhos em Portugal, grandes coisas, porque Ele mexeu comigo. E Deus me deu essa palavra. Agora, por que Deus deu essa palavra? Porque eu quero falar um pouco de nós construirmos a salvação da nossa família. E as pessoas têm uma noção errada de família. Família não é só a nossa família de sangue. A família de sangue é algo que Deus criou para nós termos um exemplo de família. Tudo que Deus fez, Ele proporciona uma forma de nós entendermos aquilo que Ele quer mostrar no grande. Porque se a família for limitada a pai e filhos, lá em casa é só 4. E a minha sogra é 5, né? Porque a gente, quando casa com a sogra também, né? Então é muito legal. Obrigado, tá, Aline? Né? Então, assim, a família não pode ser só esse núcleo. Se você for para a minha família que mora no Brasil, nós somos hoje 5 filhos, porque nós éramos 7, não, somos 6 vivos ainda. Nós éramos 8, somos 6 vivos. Minha mãe já morreu, vai ficando limitado e vai acabando. E um dia, eu perguntei para Deus quem era meu pai verdadeiro. E Deus falou, sou eu. E eu entendi claramente que o senhor Aguinaldo, meu pai, se ele não aceitasse Jesus, se ele não estivesse com Jesus, se ele não andasse com Jesus, ele não teria o mesmo destino que eu teria na vida eterna. Então eu me empenhei durante anos a pregar para o meu pai, com muito jeitinho, com muita sabedoria, porque não é fácil falar para ele as coisas, tem que saber entrar no caminho. E graças a Deus, há 4 anos atrás, ele aceitou Jesus como seu Senhor e seu Salvador. E aí ele deixou de ser simplesmente um pai natural e passou a ser meu irmão em Cristo Jesus. Então nós vamos ter que entender isso também, porque dentro desse texto aqui que Deus falou comigo, ele mostra que ele pediu a Noé para construir uma arca, mas com um propósito. Vamos ler o texto? Hebreus capítulo 11, verso 7, diz, pela fé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, sendo tementes a Deus, preparou uma arca para o salvamento da sua família. E por esta fé condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Olha, é muito interessante isso. É você entender o propósito da vida de Noé. O propósito da vida de Noé está escrito nesse texto. Olha aí, preparou uma arca para o salvamento da sua família. Qual que era o propósito? Preparar uma arca para o salvamento da sua família. E Deus está nos chamando hoje para construirmos a arca para a salvação da nossa família. Mas não é só o entendimento de família de sangue. Quem vai entrar na arca para estar com Cristo, sabe que Jesus vai voltar para nos buscar. Sabe quem é? Aqueles que são da família de Deus. Aqueles que entregaram a sua vida para Jesus e se tornaram irmãos. Quem que Jesus vem buscar? A sua igreja. Quem que é a sua igreja? Aqueles que aceitaram Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, e assim se tornaram da família de Deus. Então Deus está preparando para nós algo grande que Ele vai nos levar, mas para Ele nos levar, nós temos que ser participantes da família de Deus. Amém? Entendemos isso? É muito interessante isso, é fantástico como Deus faz isso. Uma das coisas que mexeu comigo nisso aqui é que Ele avisa Noé do seu projeto. E eu achei interessante, eu lembrei de textos como o de Abraão. Abraão estava numa situação em que Deus ia destruir uma cidade. E lá em Gênesis capítulo 18, versos 16 a 18, que é o que eu coloquei aí, mas ele estava numa situação assim. E olha o que Deus falou para os anjos dele, conversando ali entre eles. Ocultarei a Abraão o que estou a fazer? Olha só. Ocultarei, eu vou deixar de contar para Abraão aquilo que eu estou preparando para fazer? Isso é muito forte. E ele disse, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Irmãos, Deus quer fazer algo grande através das nossas vidas, mas para isso nós temos que estar preparados para construir aquilo que Deus tem para nós fazermos, para que Ele possa operar e fazermos de nós pessoas grandes.
Grande não quer dizer que você vai ter muito dinheiro, sabe? Mas é grande em honestidade, em lealdade, em fidelidade, em serviço para Deus, em pessoa que vai realmente expressar Deus na terra. E Deus mostrou isso para Abraão. E ele falou, olha, Abraão, vai acontecer, vamos destruir a cidade, sabe? Eu estou contando. E Abraão começou a bater papo com ele. Falou, mas Deus, se lá tiver pessoas justas, você vai destruir o justo com o ímpio? Olha só o bate-papo de Abraão com Deus. A intimidade dele com Deus para poder perguntar essas coisas. Isso aqui é lindo. E nesse texto que nós lemos aqui de Noé, de Hebreus, Noé, Deus fala para ele, Deus mostra para ele. Deus, olha como que Deus começa isso aqui, a direção que Deus dá para Noé. 3 coisas muito importantes. A primeira é divinamente avisado. Deus falou para Noé. Deus avisou Noé, falou, olha, eu vou enviar o dilúvio sobre a terra, vai tampar todos os montes, sabe? Então eu quero que você construa uma arca para a salvação da sua família. Deus avisou o que ia acontecer. É muito interessante isso. Deus falou com ele. Como ele falou com Abraão. E eu estou nessa, eu falei, Deus, eu quero que o Senhor mostre para mim, eu quero entrar nesse nível de relacionamento com o Senhor, de ser divinamente avisado do que está acontecendo, para a gente preparar o caminho, a arca que o Senhor tem para nós, o local que o Senhor tem para nós. E uma coisa que Deus me falou lá foi que só é avisado por Deus aquele que tem os seus sentidos espirituais aguçados e os seus ouvidos abertos para ouvir. Tem muito texto na Bíblia que diz que para nós temos os ouvidos abertos para ouvir. E aqui Deus fala assim, olha, que nós precisamos estar preparados para ouvir. Deus mostra para nós isso aqui. Deus mostra que Ele fala com os grandes homens de Deus. Eu quero ser um grande homem de Deus. Quem quer ser um grande homem de Deus aqui? Quem quer aprender a ouvir a voz de Deus? Quem quer ser divinamente avisado? Esse divinamente foi avisado por aquele que é soberano, o único, aquele que sabe todas as coisas, aquele que é o que é, Deus. É muito lindo isso. E isso mexeu comigo. Sabe, eu estava pensando, depois disso lá, eu fiquei pensando, estava correndo as reuniões, estava lá as crianças, os jovens, a gente lá no meio das reuniões, passamos aquela tarde ali, naquele local, e eu comecei a perguntar, se eu estivesse numa guerra, uma guerra em que a cidade que eu moro, o país que eu moro, fosse totalmente destruído, e um general, daquele general que é vencedor, né, chegasse e falasse assim, Aguinaldo, eu vou te dar um passaporte para você ir para um país totalmente seguro, um local calmo, de paz, um local tranquilo, um local onde você vai poder regozijar da sua vida, onde não vai haver esse tipo de transtorno de que você vive agora. Mas para isso eu quero que você venha e me siga para que eu te leve até lá. Você me seguiria? Qual que é a pergunta para você? Você seguiria? Sim ou não? Então eu quero te dizer, Jesus está te chamando. Ele está falando, vem e siga-me. Ele está falando, vem, ande comigo, siga-me. Eu vou te levar para um local seguro. Um local onde não há ranger de dentes, onde não há inveja, onde não há... Sabe, esses problemas que nós vemos na terra, ele está falando, não vai haver lá. E eu estou preparando isso para vocês. Sabe? Então vem e siga-me. O que ele falou para Noé? Noé, constrói a arca. O que Deus estava falando? Noé, entra na arca e deixa o resto comigo. É muito legal isso, você poder confiar em Deus. E nós temos que estar preparados para ouvir isso. Sabe? Jesus é o general que te chama. Jesus está te chamando para segui-lo. Sabe, irmão, eu não faço reunião da igreja para ter reunião. Eu vou ser sincero para os irmãos. Eu faço porque eu tenho uma responsabilidade diante de Deus de levar o povo que Deus pôs sobre os nossos cuidados a segui-lo de tal forma que vai chegar aonde Ele quer para viver a perfeita e agradável vontade de Deus. Sabe, senão não tinha significado a gente estar aqui. Sabe, nós não estamos aqui por causa de uma religião. Nós estamos aqui porque nós queremos conhecer e entrar em intimidade
com Jesus Cristo, com Deus, e caminhar com o Espírito Santo, e poder sermos conduzidos. Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu conduzo vocês. Siga-me, vem, para ouvir a voz dele. Vamos ser sinceros, você passa aí 8, 9 horas no trabalho, chega em casa, comida, menino, choro, fralda para trocar, quem tem, sabe aquela confusão do dia a dia. Vamos ser sinceros, se você não tirou um tempo para estar com Deus, se você não tem aquele tempo com Deus, você vai lembrar de Deus? Você vai, ai meu Deus, esqueci de orar hoje, não é assim? Ai meu Deus, não deu tempo para ir hoje. É ou não é? Fala a verdade, vamos ser sinceros, eu estou sozinho nessa? Vocês não podem rir que está de máscara, mas eu sei que está tudo rindo debaixo da máscara. Eu sei, sabe? Porque é assim. Você entra no frenesi do dia a dia e você deixa Deus de lado. Então, por que Noé foi divinamente inspirado por Deus? Porque pela fé, os ouvidos e os sentidos espirituais dele estavam abertos. Porque para ele ouvir Deus, ele tinha que ter um tempo de relacionamento com Deus, de intimidade com Deus. Irmãos, a pandemia fez muito bem para mim, mas muito bem. Eu já orava, eu já buscava a Deus. Os irmãos sabem que muitas vezes eu passava 3 dias aqui de jejum, orando e buscando a Deus e tudo, mas o nível mudou. Quando chegou a época da pandemia, eu propus no meu coração, todos os dias, caminhar 2 horas com Deus. Eu não tinha fôlego para ir na esquina. Ouça, uma vez eu tentei correr de um poste no outro, eu fiquei assim, foi desse jeito, eu fiquei até desesperado. Falei, gente, tô velho e não sabia, né? Foi, porque eu ia caminhando, estava legal, né? Aí eu acelerei o passo, começou a afetar. Eu falei, vou dar uma corridinha. Doía joelho, doía tal, doía aqui, doía tudo. Hoje, eu fiz um teste ontem, falei, Deus, eu vou aumentar o processo. Saí da minha casa, quem sabe onde eu moro, eu fui até o Leclerc, lá depois do Algueirão. Desci por lá, passei na porta da casa do Toninho, orei lá na porta da casa do Toninho, que eu falei, opa, estou na rua aqui, por que não orar, né? De vez em quando eu vou passar, eu já estou planejando uns voos mais altos, sabe? Estou planejando uns voos mais altos, chegar nas casas dos mais longe. Por favor, mude para mais perto. Não. Mas eu estou planejando, porque assim, eu gosto de passar e abençoar os irmãos, né? E aí eu fui, fiz aquela volta toda, depois eu fiz todo o caminho que eu faço todo dia. E eu falei, uau, para quem não conseguia nem mexer as pernas, é porque a gente tem benefício espiritual do relacionamento com Deus, é um momento de gratidão. Você sabe que você sabe que eu parei de pedir? Deus, eu peço pelo fulano, peço pelo cigano. Eu peguei todo mundo, peguei cada um de vocês, peguei os problemas, falei, Deus, eu estou te entregando. Essa é a minha oração. E tem coisa que eu não dou conta de resolver. Agora eu ensino os irmãos. Agora que o teu Espírito Santo venha e os convence. Está sendo muito legal, que o Espírito Santo é que está fazendo tudo o trabalho. E é para isso que ele está aqui. Entendeu? Mas é muito legal. E aí eu vou, igual a Rita está falando, Senhor, muito obrigado por isso, obrigado por aquilo, obrigado. Sabe? Eu começo e vou viajando, eu esqueço que eu estou na rua. Aí, sabe por que eu desculpo que eu tenho que voltar? Porque as luzes começam a se apagar, né? As luzes da noite começam a apagar e eu lembro, já está quase no horário de eu voltar. Aí eu pego o rumo de casa. Porque eu quero orar, eu quero buscar, eu quero estar na presença de Deus. A gente só vai conseguir se a gente realmente tirar um tempo para deitar no colo de Deus. Esse dia eu vi um pastor falando na internet, eu nem sei quem é, mas ele estava falando assim, você não gostaria que seu filho chegasse da escola e contasse as histórias para você? Para mim é um prazer. Sabe? Chegar, ó pai, olha, hoje foi, o professor tal fez isso, aquilo, eu fico ouvindo, sabe? Eu fico ouvindo, eu acho tão interessante. Sabe? Depois conta que caiu na escola, quebrou o nariz, você tem que levar no hospital, né? Você tem que cuidar, pegar no colo, né? Então, assim, e Deus é assim com a gente. Deus quer que você conte a sua vida para Ele. Deus quer que a gente pare de ficar reclamando, para de ficar pedindo, Ele sabe o que você precisa. Ele quer que você tenha relacionamento de filho com o pai. E eu creio que para Noé ser divinamente avisado por Deus do que ia acontecer, do dilúvio que ia vir, da forma como podia sair, foi porque ele tinha relacionamento com Deus. E é isso que a gente tem que buscar.
Quando a gente fala, nós temos tempo sozinho com Deus, a pessoa imagina fechado numa sala de joelho, sabe assim, não é isso não. É você ser amigo do seu pai, é você conhecer o teu pai, é você se relacionar com o teu pai, ter intimidade com o teu pai. Isso mexe com a gente. Sabe, eu quero que Deus mostre. Eu sei que não é fácil, porque quando Deus mostra as coisas ruins que vai acontecer também. Só que é bom, porque aí a gente pode, sabe? Mas ele mostra como sair dela. Ia haver um dilúvio, não ia? Mas ele falou, constrói a arca. Percebeu? Se Noé não construísse a arca, ele morria no problema. Mas como ele obedeceu a Deus, e aqui é o segundo ponto, que Noé foi temente a Deus. Está aqui no texto. Olha, pela fé, Noé é divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, sendo temente a Deus. O que é isso? Fala de conhecer a direção de Deus e obedecer. Só obedece quem respeita. Fala de respeitar Deus, de respeitar quem Ele é, o poder que Ele tem, a pessoa dele. Porque, para ser sincero, tem gente que não respeita Deus, não. Ele sabe que Deus existe, mas ele vive a vida do jeito dele. Ser temente a Deus é você olhar para a palavra de Deus e andar nos caminhos e nos ensinos da palavra de Deus. Tanto que lá no livro de Êxodo, capítulo 3, né, verso 14, Moisés estava numa situação que Deus chamou ele e falou para ele, olha, você vai tirar o povo do Egito, você vai sair com o povo de lá, e você vai até o povo e fala para o povo o que vai acontecer. Agora imagina, já tinha 40 anos que ele estava fora de casa. Chegar e falar, galera, vem cá, Deus mandou eu liderar vocês. Olha só, mandou assim, 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 assim. É lógico que ele estava assim de medo. Ele estava assim de receios. E ele chegou para Deus, como é que eu vou fazer isso? Deus falou, chega lá e fala para ele assim, que eu sou o que sou. E se eu sou o que sou, me obedece, faz tudo que vai dar certo. E deu ou não deu certo? Teve lutas ou não teve lutas? Teve trabalho ou não teve trabalho? Mas deu certo ou não deu certo? Tirou ou não tirou o povo do Egito? Então, queridos, a gente tem que entender isso. Deus tem um propósito para a nossa vida. Vai ter trabalho, vai ter luta, vai ter dificuldade, sabe? Mas o sucesso é garantido. Então, quando você olha para aqui, o que você vê na vida de Noé? Ele foi temente a Deus. Ele sabia quem Deus era, ele respeitava a Deus, ele confiava em Deus, ele obedeceu a Deus. É que a palavra obediência dá um ar assim de ser uma coisa muito, né? Não. Obediência é um prazer. E quando se torna um prazer, tem resultados fantásticos. Sabe, os princípios de Deus são um prazer para a gente viver. E a gente vê isso na nossa vida. É tremendo isso. Ser temente a Deus. Primeiro, Noé foi divinamente avisado. E ele foi divinamente avisado. E eu achei um texto que eu quero ler para os irmãos, que é muito jóia. Que é Gênesis 7, verso 1. Não está aí, tá? Disse o Senhor a Noé, entra na arca, tu e toda a tua casa. Tem um texto que diz que é tu e a tua família. Porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio dessa geração. Olha só. Reconheço que tem sido justo. Tem um outro texto, tem uma outra tradução que diz que Deus que reconhece que Noé é honesto. Agora, o que é honestidade? É você saber quem você é, o que você pode, o que você consegue. Você falar a verdade, ok? Muitas vezes a pessoa pergunta, mas você dá conta de fazer isso? Não, dou, pode contar. Pastor, então, sofre esse drama, sabe? Pessoas que ajudam. Tinha um pastor amigo nosso que ele disse que nunca mais contratava os irmãos para fazer favor na igreja. Porque os irmãos, não, deixa que eu faça. Aí fazia tudo errado. Aí tinha que refazer tudo de novo. Percebe? Então, assim, sabe aqueles caras que chegam... Eu vou brincar com os brasileiros. Não tem brasileiro aqui, né? Sabe os brasileiros que vêm para trabalhar e chegam aqui para trabalhar? Aí você pergunta, você sabe fazer? Sei, sim, senhor. Aí você põe para fazer. Aí não sabe fazer. Mas ele quer o trabalho. Mas ele não é honesto. Ele não chegou e falou, olha, eu não sei fazer, você me ensina? Não, pode deixar. O rapaz que montou os armários lá em casa, tinha uns armários lá em casa que foi uma saga. Foi uma saga montar aqueles armários. Ninguém conseguia pôr aqueles armários na parede. A gente tentou de tudo quanto é jeito. Foi lá não sei quantas equipes. Tinha equipe que chegava na porta,
e mentia que não tinha nem ferramenta. Eu cheguei a falar para um cara, eu tenho as ferramentas em casa. Ele falou, não posso, tem que ser quase minha. E ir embora. Foi uma saga montar aquela coisa. Aí, de repente, apareceu lá um rapaz. Ele falou, vou montar para o senhor. Eu falei para ele, olha, se o senhor não montar isso para mim hoje, eu sou um cara até tranquilo, mas que dá vontade de jogar esse armário 9 andares abaixo pela janela, dá. É a sensação que ele tem, né? Eu fui honesto com ele. Ele falou, não, eu vou montar para o senhor. Ele pôs os parafusinhos, montou, ficou. Eu falei, por que ninguém montou? Ele falou, eu vou te falar por quê. E ele falou assim, você me desculpa, que você é brasileiro, ele era um senhor português, e ele falou, o senhor me desculpa, mas os caras chegam aqui e vai trabalhar nessa empresa de montagem, e chega e fala pra gente que sabe montar. Sai 1, 2, 3 vezes, como o pessoal quer ganhar dinheiro, começa a pôr isso para montar, eles não dão conta de montar. Tem coisa que não dá, tem coisa que é para especialista. Que o cara brinca, não, foi brincadeira, em 15 minutos ele me pôs o armário montado. Uma coisa que, né, mas a Rita já até ria, né? A gente já não sabia o que fazer. Por aí, eu perdi as contas, nem lembro mais. Mas era desesperador o negócio, né? Então assim, por quê? Porque as pessoas não foram honestas. Chega e fala, olha, eu não sei fazer. Eu trabalhava com drogados e nós fomos trabalhar para a casa do irmão da dona Leninha, que é um tio nosso, para fazer umas reformas lá, e tinha que fazer uma paredinha que era em V, assim. Mas era um cantinho, assim, em V, lá em cima no sótão. E um dos meninos, não, que eu sei, e como é assim, o pessoal falava que ele sabia tudo, eu deixei ele fazer. Quando eu subi lá em cima, irmãos, em vez de pôr o tijolo amarrando de baixo para cima, ele começou a parede de cima para baixo. Fez assim. Quando eu cheguei, você fez assim e caiu. Então por que não fala? Perdeu material, perdeu dinheiro, perdeu tempo. Então assim, o que Deus encontrou em Noé para dar a Noé coisa? Honestidade. É simples, né? Muito legal isso. Mas vamos para frente. Então, 3 coisas eu vi nesse texto. Primeiro, divinamente avisado por Deus. Por quê? A fé dele e a capacidade dele e o caráter dele mostrava que ele poderia ser uma pessoa que Deus podia confiar. Segundo, ser temente a Deus, que é reconhecer quem Deus é, né? E aceitar a direção de Deus. Que Deus falou, constrói uma arca, numa época que nem chovia, né? Que vocês sabem que naquela época não chovia, né? Vinha uma garoazinha, descia ali, molhava o terreno, nascia o que tinha para nascer. A água, eles não sabiam o que era cair água do céu. E o cara fala, vai cair água do céu? Imagina. Tem dia que a meteorologia fala que vai chover, você sai, olha para o céu, você não acredita? É ou não é? Então imagina naquela época que nunca tinha acontecido. Então o povo deve ter criticado ele, deve ter zombado dele, sabe? Vocês têm que entender que essas coisas aconteceram com ele. Mas ele manteve a sua fé e obedeceu a Deus independente das circunstâncias. E aqui está o segredo de você ter sucesso. Outra coisa, ele falou para Noé construir a arca. A arca é feita de quê? Naquela época? De madeira, de tábuas, né? E tinha que ter aquela envergadura, a tábua não podia ter defeito. Eu acredito que muitas tábuas quebraram porque ele aprendeu, foi o primeiro carpinteiro que eu vi na face da terra fazer uma arca, então assim, né? Deve ter quebrado muita tábua, ele deve ter tido vontade de desistir, ele era criticado porque não ia conseguir, uns falavam que não ia chover, outros falavam que ele nunca ia conseguir fazer um boneco daquele de madeira, depois entrar dele, pôr animal, ainda sair flutuando, é você acreditar em extraterrestre, praticamente, né? E ele estava ali, ele continuou fazendo. E que são essas tábuas hoje? Porque nós estamos aqui para falar de construir a arca da salvação da nossa família. Quais são essas tábuas hoje? Essas tábuas hoje falam das nossas ações, fala do nosso caráter, fala de quem nós somos, daquilo que expressamos. E a Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo na terra. Então nós temos que demonstrar Cristo na terra. Fala da reputação que nós temos, mas a reputação de Deus em nós por causa das nossas atitudes e ações. É muito interessante isso. Queridos, Jesus está voltando. Nós precisamos entender isso. Nós temos que construir a estrutura para levar milhares de vidas para o céu. Sabe? Quais são as suas atitudes? As pessoas podem chegar hoje na sua casa e conhecer você?
no seu trabalho. Vou ser sincero, irmão, na igreja é muito fácil. Aleluia, todo mundo levanta a mão. Sorrir de máscara é fácil, né? Até fazer careta de máscara hoje é fácil, né? Porque a pessoa faz, né? Eu fiquei imaginando a pessoa, né, querendo conhecer, né, um rapaz para casar. Quando ele tira a máscara, ela assusta, porque não sabe, não é desconhecido. Só para brincar um pouquinho, só para fazer rir. Né? Mas hoje é muito fácil você enganar, mostrar uma outra fisionomia, um outro caráter, coisa. É muito fácil você falsificar as coisas. Mas na nossa intimidade, as pessoas podem nos conhecer? Aqui é a pergunta da honestidade que Deus fala para Noé, que Noé era. Então, isso é muito interessante. Nós precisamos entender que o propósito de sermos como Noé, para salvarmos a nossa família. Quem é a nossa família? Irmãos, se o seu irmão não quiser aceitar Jesus, vou te falar uma coisa que você pode ficar chateado comigo. Seu irmão de sangue. Você chega e fala para ele não quiser, ele não é a sua família. Ele nasceu na mesma casa, do mesmo pai, do mesmo DNA e sangue. Mas para entrar na arca da salvação, para a vida eterna, só aqueles que conhecem ao Senhor. Lembra a experiência que eu tive com meu pai? Foi muito forte para mim. Pergunta, Guinaldo, você ama seu pai? Eu fiz agora uma viagem para poder estar com ele, porque me passaram uma mensagem que meu pai estava acabando. E eu falei assim, então vou ver ele ainda em sanidade. Meu filho, eu acho que ele vai viver mais 10 anos depois de ter andado comigo lá essa semana. A gente pescou junto, ele lavou piscina para nós. O homem com 90 anos estava animado, fazendo coisas, fez churrasco para a gente. Entendeu? Então assim, mas eu fui lá para honrar ele. Porque pode falar, eu o amo. Fala, você o ama, amo mesmo. Mas, se ele não aceitasse a Jesus, como ele aceitou com os 86 anos dele de idade, ele seria meu irmão ou não? Nós temos que ser reais, irmãos. Nós não estamos em tempo mais para brincadeira. A qualquer momento Jesus pode vir e falar assim, eu vou levar vocês. E quem não aceitar Jesus vai ficar. E construir a arca é a gente conseguir pelo nosso caráter, pela nossa posição, pelo nosso expressão, pelo aquilo que falamos, fazemos e somos, levar Jesus às pessoas. Eu estava no hospital com a Lídia semana, porque a Lídia partiu o nariz e aí ela começou a reclamar que estava doer, que não estava respirando direito. Eu tentei num seguro nosso, a mulher do seguro falou, leva ela nas urgências primeiro para ver. Foi de Deus, porque nas urgências eu não pago nada, né? Vai fazer tudo de graça e no outro, talvez tinha que pagar lá aquela coisa do seguro, né? E eu falei, Deus até nisso protege a gente. Quando a gente é fiel, ele faz a gente gastar o mínimo. O povo ímpio ensina a gente a não gastar dinheiro, né? Aí eu fiquei olhando assim, falei, Deus, isso é muito legal. Cheguei lá no hospital, um atendimento fantástico. Vou te falar, critique o que criticar. Quem conhece o mundo como a gente conhece? O sistema de saúde aqui, para quem ainda tem filho pequeno, então é fantástico. E não paga nada. Fez lá, fez os exames todos e tal. A doutora marcou para sexta-feira, caso ela tivesse necessidade de operar, ia rever primeiro a orientação que deu e operaria. Mas a doutora esqueceu que ela tinha que fazer o teste do Covid. Fomos fazer o teste do Covid. Rapaz, mandaram uma pessoa lá na sala, só para eu e a Lídia fazer o teste do Covid. Eu falei, que lugar do mundo é esse? Né? Você entende? A gente estava lá, fomos lá para urgências pediátricas, a senhora saiu lá dos testes do Covid com todo o aparato, foi lá no lugar, a Lídia entrou na salinha com toda a segurança, tudo, fez o teste, depois faz aquela limpeza toda, ela saiu. Enquanto isso, eu estava do lado da enfermeira. Uma grande oportunidade de falar de Jesus. Por quê? Porque eu já fiz o teste do Covid, eu peguei e falei para ela, olha, eu já fiz esse teste. Até eu não achei muito chato, a minha outra filha, você já fez? Aí ela começou, meus filhos também, não sei o que, abriu a porta para falar de Jesus. Primeira coisa é eu criar um ambiente, eu criei um ambiente. Quando ela falou aquilo, né, e aí ela falou, e eu já sofri com isso, porque eu já tive refluxo, já tive sinusite, eu falei, eu já tive essas coisas tudo. Ela, pois é, uma coisa que não tem cura. Eu falei, não, eu fui curada. Ela, foi? Na hora, a enfermeira falou para mim, eu falei, olha que legal, fui. Ela, como é? Eu falei, como que foi? Eu falei, foi falando para Deus, porque Deus, Ele criou o homem.
E ele criou um homem perfeito. Então eu falei, Deus, o médico disse que não tem cura. Mas como foi o Senhor que fez, eu preciso que o Senhor me cura. Falei para ela das noites que passava sem dormir, sentado na cama, muitas vezes saía correndo, sufocado, pensando que ia morrer. Eu tive tudo isso. Primeiro você mostra aquele quadro, né? E eu falei, você tem isso? Tem. Pois é, Deus cura. Rapaz, na hora que eu estou pregando para ela que eu ia fazer o apelo, o chefe da enfermaria, eu não sei se o diabo percebeu, mandou ele lá tirar ela. Mandou tirar, eu falei, olha, é verdade. Ela falou, eu sei, eu acredito que o senhor está falando. Eu não sei se eu vou ver a enfermeira, mas que eu tive a oportunidade de falar do evangelho para ela, eu falei de Jesus, falei da salvação, falei, tudo rápido, tudo. Sabe? Irmão, desculpa. Eu todo dia eu oro, Deus, eu quero que a minha família cresça. Eu quero que a minha família seja salva. E todas essas pessoas que estão na terra, foi Deus que deu oportunidades para ela nascer, porque Deus é o dono da vida, e Deus quer que elas sejam salvas e entrem na arca conosco. Lá no Brasil eu falo para minhas irmãs, me critica, tudo, tá nem aí. Acabou essa onda de achar que criticado é pouco. Sabe, essa foi uma oportunidade. Até eu estava brincando com os meninos que lá em São Paulo, é muito caro você andar no seu carro próprio. Coisa impressionante. Todo estacionamento é R$15, R$20. Então, é muito melhor você andar de Uber. Você vai num lugar de Uber, você paga R$15. No seu carro, você ia pagar só estacionamento isso? Não é verdade? Então, você calcula, então, andamos de Uber. Todo Uber que nós andamos. Acho que teve um que nós não oramos, né, Tete? Nós oramos com todos. Teve uma senhora que no meio da viagem, ela começou a chorar dirigindo. Eu falei, Deus, que ela consiga ver a estrada. E ela é doida, né? Até viu, ela é muito doidona, assim, muito jóia, sabe? Porque ela simplesmente perguntou, o que é que o senhor faz? Eu falei, eu cuido de pessoas deprimidas e problemas de casamento. Eu vou falar, sou pastor, mais um, né? Eu falei assim, não, foi desse jeito que eu falei para ela. Ela começou a chorar copiosamente. Havia 5 meses que ela tinha separado do marido. Com 2 filhas. E ela falou, eu estou tendo que ser Uber para sustentar minha casa, porque ele me abandonou. Mas eu entreguei ela direitinho na mão da nossa pastora, com o telefone, com tudo lá, sabe? Eu tenho certeza que o pessoal lá não vai dar espaço muito para ela. Ela já está publicando, porque ela ficou minha amiga aqui no Face, naquelas coisas tudo, né? Então ela está publicando, estou vendo ela está publicando sobre Deus, falando sobre Deus o tempo todo aqui. Eu falei, olha só. É a única oportunidade, talvez, que eu ia ter na vida dela. O que nós fazemos com o tempo que temos? Eu não estou falando para você sair para a rua gritando. Eu não sou daqueles que ficam lá no meio da praça, gritando, porque eu não tenho coragem de fazer isso. Graças a Deus para aqueles que têm, mas não é o meu coisa. Mas individualmente, as pessoas que eu conheço, a minha principal prioridade é que elas conheçam Jesus. Porque, não sei se vocês estão vendo, aqueles que conseguem ver os videozinhos que eu posto, Deus é a nossa, vamos lá, prioridade. Fala comigo, Deus é a nossa prioridade. Família é a nossa essência. E eu estou falando lá, tanto a família natural como a família espiritual. Nós temos que pegar, olhar para a nossa família natural e ver como que eu posso levá-la a conhecer Cristo. E se ela não quiser, você não pode fazer nada. Mas você fez a sua parte de levar. Você tem que construir. Agora, como que você constrói a arca? Que as tábuas da sua vida, o seu caráter, a sua justiça, a sua honestidade, a sua integridade, a sua lealdade, a sua fidelidade, as respostas que você dá nas circunstâncias complicadas e difíceis da vida, mostram que Jesus é o seu Deus, que Ele é o eu sou o que sou, mostra que nós somos tementes a Deus, ok? Percebe? Como que você consegue chegar nesse nível? Buscando a Deus todos os dias. Irmãos, não existe, eu vou falar, eu já tive na posição de falar, não, eu posso fazer desse jeito. Não existe outra maneira que não seja todo dia você tirar um tempo para falar, Deus, eu estou aqui, eu preciso de Ti, eu preciso da ajuda do Teu Espírito Santo. Eu sei que o Senhor já morreu por mim, já me salvou, já me libertou. E a pessoa, para se tornar família, tem que ser o que está em João 1,12, que diz, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. No nome de quem? De Jesus. Crer, acreditar,
proferir que é de Jesus. Não adianta só crer e guardar para você. Por que a gente vai ter batismo? É uma confissão pública de que a pessoa falou, eu estou falando diante de Deus, eu estou falando diante dos homens, e eu estou falando para Satanás que eu sou de Deus. Batismo é isso. Se você resumir, ele está falando, eu estou me batizando porque eu estou dizendo que eu morri para o mundo e eu nasci para uma vida com Deus. Então, o original desse texto aqui diz que todos que receberam, eles foram adotados como filhos de Deus. E quem é adotado é um filho verdadeiro. Amém? Então, isso que Deus quer, que a nossa família cresça. Eu tenho um desafio para os irmãos. Os irmãos, buscar Deus em intimidade. Sério mesmo, irmãos. Não estou brincando, não. Se tem uma coisa que mexe comigo é isso. Você fala, pastor, você tem tempo para isso? Não, quando eu era empresário, eu ajoelhava debaixo da minha mesa de escritório e eu ficava 1 hora orando. Foi por isso que Deus trouxe eu para cá, para ser pastor. É porque era antes, sabe? A gente tem que falar isso, porque os irmãos pensam, não, é porque a pessoa tem um título, é pastor, é líder da igreja, aí ele tem tempo para isso. Não, não. Se eu for envolver diariamente nas coisas naturais, a gente não faz nada. Então o que a gente faz? Sabe? Quando eu era empresário, meu escritório abria às 8, às 6h30, 6:45, eu estava de joelho, debaixo da secretária. E muitos dos problemas sérios que eu tive, por ignorância minha, eu pecava e errava, ok? Porque a gente erra, não é porque quer, na verdade, é por ignorância. Aí o que acontecia? Deus trazia a resposta naquelas situações. São inúmeras situações. Então, assim, eu desafio os irmãos a isso. Ao invés de ligar o jornal de manhã e ficar desesperado por causa de convidar o Covid para entrar em casa, porque tem gente que fica convidando, tem gente que convida o Covid para dentro de casa, é dia e noite. É o jornal. Você já viu que o jornal fala a mesma coisa de hora em hora? É repetitivo. Por quê? Porque o inimigo quer induzir na sua mente que não tem outra saída. E eu quero te dizer que existe uma saída. Jesus Cristo justo. E é essa saída que a gente tem que levar para o povo. Não é ser complacente com ele quando ele chega lá no seu escritório, ou chega no seu trabalho, o seu colega e fala, mas a vida é ruim, está difícil. Ele, tá mesmo. Não, meu amigo, melhora. Está tão ruim que vai melhorar. Não tem como piorar mais, não é verdade? Fala para a pessoa, olha, não tem como piorar mais. Não tem não. Então agora é a hora de você ver melhorar. Vamos olhar diferente, vamos ver diferente. E só pode ver quem é divinamente inspirado por Deus. Para isso precisa buscar, precisa ter intimidade, precisa ter relacionamento com Deus. Sabe? Precisa ser temente a Deus. A vida nossa não é tão fácil como todo mundo imagina. Mas se a gente não fosse temente a Deus, a gente não estaria de pé. Vamos ficar de pé? Lembre que Deus encontrou em Noé. Gênesis capítulo 7, verso 1, um homem honesto. Seja honesto com Deus agora. Feche seus olhos e fala, Deus, eu preciso melhorar. Irmãos, eu falo isso todo dia. Eu falo, Deus, como que o Senhor pode usar um homem como eu? Como que o Senhor pode trabalhar na nossa vida? Se temos tantos defeitos, tantas falhas. Mas eu quero que o Senhor saiba de uma coisa. Que eu estou disponível para o Senhor trabalhar. Que eu estou disponível para o Senhor usar. Que eu estou aqui porque eu quero que todos aqueles que andam à minha volta venham conhecer que o Senhor é o meu Deus, é o eu sou o que sou. Ok? Vamos pedir o Espírito Santo para nos encher com a vida dele, com o transbordar dele, com a presença dele, com a glória dele, com a essência dele. Espírito Santo, já foi falado aqui, como a Rita falou, tu és o nosso ajudador. E quando eu vejo pessoas, jovens, adolescentes, entrando em favelas, sendo respeitados pelos traficantes, sendo respeitados por o povo que vive ali, ó Deus, uma vida totalmente dissoluta, mas que por causa do amor do Senhor expresso através deles, às famílias, aos cuidados, eu vejo as pessoas respeitando, e a gente podendo andar livremente ali, porque eles sabem que nós somos do Senhor. Deus,
Eu quero pedir a ajuda do Teu Espírito Santo sobre a nossa vida. Eu quero pedir que o Teu Espírito Santo venha nos encher, nos transbordar. Nós queremos ser parecidos com o Senhor cada vez mais. Nós queremos ser, ó Deus, expressão do Senhor na terra. Caráter intocável, justiça, honestidade. Não viver de palavras vãs, mas de palavras de verdade. Só o Senhor pode nos convencer. Só o Senhor pode nos capacitar. Só o Senhor pode transbordar sobre nós. Então vem, Espírito Santo.